Boa tarde, Ângela. Boa tarde a todos aqueles que hão de ouvir parte de algumas experiências que eu pude ter com o mundo espiritual quando eu andava nas trevas. Hei de estar aqui compartilhando em poucas palavras, né? Porque nunca conseguiremos falar toda a vasta experiência. Por mais que queremos, não conseguimos relatar tudo isso, mas hei de falar um pouquinho daquilo que o Senhor permitiu que eu conhecesse, para que hoje eu pudesse estar depondo e testificando de que, de fato, o maligno não nos perdoa. E ele sempre vai em busca daquilo que ele sabe que ele terá resultados, digamos assim. Eu sou a Lucy Marie, tenho 42 anos, brasileira, natural da cidade Água Limpa e Bahia, profissão técnica de enfermagem, cidade atual Vitória, Espírito Santo, solteira e cristã, e hoje posso dizer que sou serva, salva, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E a palavra diz que verdadeiramente o Filho do Homem, ele nos liberta. Mas eu, amadas, eu não sabia o que era essa libertação. Eu nasci, eu fui criada em um berço evangélico, eu fui apresentada, mas os meus pais nos deram liberdade para que todos nós escolhêssemos onde realmente estaríamos congregando, onde estaríamos nos batizando, testificando de Cristo Jesus. Mas eu me afastei logo, na minha idade de 13 para 14 anos, eu já não ia mais para a escola bíblica, pois eu tinha ido morar com uma irmã que era casada e eu tinha mais afinidade com ela do que com a minha própria mãe. Isso foi bom e foi ruim, porque foi nesse espaço de tempo, entre 14 aos meus 18 anos, foi onde eu tive essas experiências amargas, mas hoje eu entendo e sei que foi permissão de Deus, para que hoje eu pudesse estar depondo para libertar almas para o reino. Tudo na nossa vida é lição, então é das trevas para a luz. Eu hei de deixar um versículo que o Senhor colocou no meu coração para que os amados possam meditar, que está em João 12 e o versículo 35 vai dizer: respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco, a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. O 36 diz: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Então, a palavra do Senhor fala claramente, foi Jesus que disse isso quando ele estava ainda em algumas perseguições. E quando ele fala que realmente as trevas não vos apanhem, isso é uma verdade. Mas tudo o que eu abri, as portas que foram abertas por mim no mundo espiritual, não foi por tanta maldade, mas por quê? Porque
o povo do Senhor, ele é destruído quando ele não tem conhecimento, e eu não tinha conhecimento da profundidade do que era realmente servir a Deus. Não tínhamos uma noção do que se tratava. Tudo que eu sabia é que eu não conseguia fazer a situação viver uma vida certa ao lado de Cristo. E claro, seria impossível, mas porque as trevas, ela acompanha o ser que não é liberto. A palavra não mente, a palavra ela nos liberta, mas precisamos de deixar essa palavra realmente penetrar na nossa alma, para que possamos de fato sermos libertos do mundo das trevas e para que ela não venha nos acompanhar. Amados, eu vou dizer para vocês que eu comecei a sentir um vazio muito grande. E eu sabia, né? Era a falta de Cristo na minha vida, a falta da libertação. Algo tinha que vir para me preencher. Mas como eu era muito levada, e eu tinha muitas amizades, e eram amizades que compactuavam em mundo das trevas, e eu tinha muita curiosidade. E uma das curiosidades foi onde eu pude conhecer uma mulher que ela recebia entidade. Então a amiga havia me convidado para uma consulta. E na hora eu disse para mim, eu nasci, fui criada no berço evangélico. Eu não quero ir nesse lugar. Mas ela tão jeitosamente me convenceu a ir com ela para essa consulta. E o que me espantou é que lá se tem Bíblia e que lá se ora um Pai Nosso antes daquela mulher receber aquela entidade. E aquela mulher tinha um semblante de serva, mas ela é a serva do demônio. E o que eu achei curioso, amados, é que quando aquela entidade possuía o corpo daquela mulher, ela tinha um trejeito estranho. E ali houve-se algumas perguntas e eu fiquei calada, fiquei a observar toda a maneira daquela mulher vestir, todo o ritual, a roupa que ela se trajava no momento em que ela ia receber essa entidade. Então, eu fui embora dali pensativa, e eu dizia para mim, o meu lugar não é aqui. O que eu estou fazendo aqui? Mas segui, fomos embora, e eu fiz uma pergunta quando tive a oportunidade de me encontrar com essa mulher novamente, cujo nome era Sônia. A Sônia era uma mulher que ela tinha brilho, ela tinha jeito de serva, mas ela era serva mesmo de Satanás. Amados, tudo que eu sei é que eu voltei lá e voltei sozinha. E aquela entidade dizia que eu era uma garota que eu não tinha medo e que eu era uma garota que eu tinha fé. Mas a minha fé mesmo era nessas entidades. Eu tinha vontade de conhecer, mesmo sabendo que estava errado. Então, eu fui incentivada por eles a fazerem muitas simpatias e outros rituais que eu achava muito estranho. Mas algo de mim dizia, aqui não tem bondade, aqui é só maldade. Mas eles apregoavam que eles faziam bondade, que eles desfaziam trabalhos, inclusive essa mulher atendia só a elite, só a nata da sociedade, na cidade e adjacentes onde eu convivia. Mas um belo dia, eu acabei dormindo na casa dela. Não me senti bem, me acordei como se eu tivesse dormido um pesadelo. E foi um pesadelo.
E nisso eu fui embora para casa com o corpo muito, muito pesado. Era dia de trabalhos nesse ambiente onde eu estava, mas não participei de nenhum deles, apenas eu dormi nesse lugar onde eu amarguei. Mas isso foi seguindo, eu fui abrindo portas, simpatias e outras coisas mais. E quando na idade de 15 para 16, por intermédio de uma amiga, eu tive acesso a um livro da maçonaria. E a colega disse que ela não tinha coragem de ler o livro de São Cipriano, Capa Preta Milagrosa. Mas eu tive coragem de levar para casa e eu comecei a ler. E ali eu via muita bruxaria pesada, ensinava como cegar uma pessoa, ensinava como se fazer um pacto para ter intimidade com o mundo das trevas. E ensinava de tudo o que vocês possam imaginar de maldade sobre a face da terra, está registrado no livro de São Cipriano, Capa Preta Milagrosa. Então, amadas, eu copiei algumas orações, eu copiei algumas coisas que estavam ali e guardei. A minha vida não era normal. Então, assim, eu me sentia muito mal, mas eu continuava ali, naquela situação prostrada, sem uma resposta, sem uma definição. Então, amadas, eu comecei a fazer aqueles rituais. Inocentemente, eu não acreditava que um dia isso tudo ia me ser cobrado e que um dia eu ia passar por situações constrangedoras. Então, amadas, eu fazia tudo isso e eu sentia um peso, eu sentia um atraso tão grande, era como se algo muito, muito escuro e pesado me seguisse. De fato, sim, porque eu abri várias portas, como eu disse para vocês. Então, quando eles me mandavam ir ao cemitério para poder deixar alguma coisa lá, acender alguma vela, eu ia lá, eu não tinha medo de ir. Mas digo para vocês que eu acabei saindo dessa cidade, que era a cidade onde eu nasci, e eu vim para uma capital. E eu trouxe toda essa tralha comigo, de orações, de simpatias, de bruxarias pesadas. E lá eu pude contemplar e entender como que é sujo o lado de lá. Mas eu estava cega, né? E quando nós estamos cegos, nós não conseguimos entender a luz que é Cristo Jesus. Amados, interessante que eu fui viver esse tempo, até chegou uma hora que o Senhor, Ele, por intermédio das orações da minha mãe, o Senhor resolveu agir. E o que ocorria? Nenhum dos meus relacionamentos davam certo. Todos eles começavam muito bem e depois eles terminavam muito mal. Assim, do nada, tinha um rompimento, não tinha briga, não tinha discussão, e isso tudo me angustiava. Mas um belo dia eu me envolvi com um advogado, que hoje ele já não existe mais, já é falecido, e através desse advogado eu pude entender um pouquinho também do espiritismo, né, de Allan Kardec. Eu não segui, mas eu pude entender o que significava. Tudo isso, amados, foram portas que eu abri. Então, eu conheci um pouco de tudo o que vocês possam imaginar. Só que Deus não me permitia ter um envolvimento profundo. O Senhor permitia que eu conhecesse, algumas coisas eu conseguia realizar, outras não, porque o Senhor não deixava. Um dos sacrifícios e algo que eu fazia muito na minha casa era acender velas, e tinha um ritual de abrir as mãos sobre um chão e bater a ponta da faca entre cada um dos meus dedos. Eu não podia errar, porque se eu errasse eu estaria me cortando. Isso eu conseguia fazer maravilhosamente muito bem. Mas, amados, depois de tudo isso, a minha vida
só ia decaindo, decaindo, e eu não conseguia entender. Eu lia muito a palavra, mas eu não conseguia aplicar a palavra. Eu ia aos cultos, mas era como se eu fosse uma pessoa morta. E me sentia muito incomodada. Então o Senhor, Ele permitiu, através desse advogado que eu me envolvi, que eu pudesse chegar até a Ele. Mas não foi um processo fácil, foi um processo muito doloroso, onde houve mortes na minha família e onde o Senhor disse claramente que Ele tinha um propósito comigo. Era a mim que Ele chamava para que eu pudesse ser coluna. Mas antes de tudo isso, o que eu quero relatar para vocês? Em dados momentos, eu morava com a minha irmã, eu recebia visitas à noite, e eram visitas íntimas, no qual eu não sabia descrever naquele momento o que ocorria. Como eu perdi a minha virgindade cedo, então eu sabia o que era um relacionamento, uma relação sexual, claramente. Então, eu sei que havia noites em que eu acordava e que eu dizia, gente, eu tive uma relação, mas eu estou sozinha, não tem ninguém. Então, era sempre quando eu estava dormindo, eu sabia que algo me possuía. E nisso eu fui convivendo nessa situação, mesmo que eu não concebesse, acontecia, né? Pelos sacrifícios e por tudo que foi feito lá atrás por mim, as portas que eu abri, onde eu não fechei, e eu só pude ter essa oportunidade quando eu estava aos pés verdadeiramente do Senhor dos Exércitos. Amadas, o que eu digo para vocês, que eu comecei a ouvir naquele prédio, naquele condomínio de luxo que eu morava, que tinha outras pessoas que eram visitadas por esse mesmo ser, e que elas diziam que era muito bom, e que elas não precisavam nem de marido, era o que eu escutava. Então eu falava, é a mesma coisa que me visita, mas eu não sei dizer claramente o que é, mas sabia que era a mesma situação. Então isso foi se passando, até que o Senhor permitiu algo muito, muito drástico na minha família, para que eu pudesse realmente ter esse encontro maravilhoso das trevas para a luz com Cristo Jesus, onde eu pude entender onde foram os meus erros, onde eu errei, as portas que eu abri, os caminhos tortuosos que eu andava, mesmo sendo apresentada num berço evangélico, mesmo tinha sido envolvida ainda como criança em peças teatrais da minha igreja. Eu participava de todas as programações, mas mesmo assim eu me mantive rebelde durante esse tempo todo, até a minha idade dos 18 anos, onde o Senhor resolveu tratar comigo de pai para filha. E foi aí que eu comecei a entender a realidade do mundo espiritual. E então o Senhor permitiu que eu conhecesse uma mulher que ela era envolvida no espiritismo. E no espiritismo que ela era envolvida, ela era uma cambona. E então ela tinha intimidade com o adversário. Então, por ela ter essa intimidade, foi onde o próprio Deus começou a responder às perguntas que eu lhe fazia. Então, eu comecei a entender com quem que eu tinha intimidade, como que era essa intimidade, com quem que eu me relacionava, quem me visitava na calada das madrugadas. Então, amados, é muito sério mesmo. Amados, tudo que eu sei dizer para vocês, que a partir dali, a situação não ficou mais como era antes. Eu tive um impacto. Essa senhora, ela passou a conviver comigo. Ela vinha já de uma grande tribulação. Ela havia rompido todos os pactos que ela havia tido com Satanás. E ela então, amados, ela trazia para mim um depoimento muito real,
Então, eu comecei a observar. Eu não falava, eu ouvia os relatos, eu via acontecimentos dentro da minha casa e que eu podia testificar que era a presença maligna dentro da minha casa. Então ela começou a dizer para mim qual foi o processo dela de libertação. O processo dela de libertação, o nome dela era Zenilda Gonçalves dos Santos, natural de Nanuque, Minas Gerais, saudosa, pois faleceu em 2010. E tudo que eu posso dizer para vocês que a vontade dela é que muitas pessoas conhecessem esse testemunho dela. É o que ela dizia, eu vou carregar isso pro resto da minha vida. Então, quando alguém apresentou verdadeiramente o Filho do Homem para esta mulher, onde ela já não tinha mais vontade de servir ao inimigo, como que era isso? Como que era a trajetória dessa senhora? A trajetória dessa senhora era exatamente assim: cambona fiel, dizimista lá dentro, sim. Lá dentro eles davam dízimo de tudo, era cobrado. Eles cobravam esse dízimo lá dentro desse centro espírita, onde ela servia, onde ela fazia tudo o que eles mandavam. E quando não fazia, eles apanhavam. Ela chegava e dizia que tinha noites que ela não dormia e que ela queria se livrar de tudo aquilo e não sabia. Então, tudo que ela relatava para mim é que havia noites que ela sempre via um soldado, um homem vestido de soldado, à porta da casa dela. E que ela chegava dentro do centro espírita e ela perguntava para uma das chefonas lá dentro, por nome de G, quem era aquele homem que só ela conseguia ver na porta da casa dela. E essa mulher dizia: pois você é tão fiel que aqui eles querem fazer a sua proteção. Eles não admitem que nada nem ninguém venha intervir na sua paz noturna. E ela ficava calada. Mas a partir daí, em um dado momento, ela começou a ter também visitas íntimas na sua casa. E ela começou a entender que algo estava errado. E ela não queria ter essa intimidade, que era também se relacionar com o adversário sexualmente. Mas ela foi questionar que ela não queria visitas íntimas. E a mesma G lhe disse a mesma coisa, pois você é tão fiel que eles não querem que você tenha contato com nenhum homem, você é só deles. Ela disse: eu não quero ter sexo com o adversário. E ela falava isso claramente, rasgada: eu não quero, não quer dizer que eu sirvo aqui, é que eu quero. E ela dizia: eu tinha uma vontade de me libertar de tudo aquilo, mas não tinha força, eu não tinha como, eu sozinha, até que alguém apresentou Jesus para ela. E ela ainda assim, ela dizia que ela tinha Jesus, e esse pastor insistiu muito com ela, e aí ela começou a dar o primeiro passo quando ela aceitou. Amados, tudo que eu digo para vocês é que essa mulher teve um processo muito complicado, porque ela tomou muitas coisas que foram dadas por eles lá dentro. Como cambona, ela era uma serviçal fiel, então ela servia as mesas, ela tinha vontade de receber a entidade no corpo, ela ia para as encruzilhadas, ela ia para as matas virgens, mas ela não era batizada, então ela ficava furiosa porque ela não conseguia. Então já era um plano de Deus na vida dela que ela não recebesse nada no seu corpo. Então, isso foi um processo, amados, que ela foi vivendo até
que ela teve um encontro com Jesus, que quando ela aceitou Jesus, ela disse que ela vomitou muito, muito, era algo amarelo e que ela não sabia explicar, que ela vomitava, e as pessoas oravam por ela e foi uma luta descomunal para ela. Então, o que eu tento dizer para vocês? Quando ela relatou tudo isso para mim, das suas relações íntimas com o adversário, e que era uma realidade, ali o Senhor começou a dizer para mim: era isso que você tinha, era esse mesmo que possuía você, que você não conseguia saber o que acontecia na calada das madrugadas. Então, amados, quando eu aceitei a Jesus, foi algo bem complicado. Foi onde eu comecei a ter um real confronto. O adversário, ele não mandava ninguém me perturbar. Ele vinha pessoalmente a mim porque ele não queria me perder. Ele não queria me perder para Jesus. Então, meu processo de libertação foi um processo doloroso, muito doloroso e sofrido, onde houve momentos que eu desejava a minha morte, mas eu mesmo não tinha vontade de tirar a minha vida, não tinha coragem de tomar nada, de cometer qualquer tipo de loucura. O oposto da outra colega que já havia tentado tirar a vida dela, se jogar à frente de um ônibus e alguém tomou a frente e não permitiu. Mas voltando para mim, para a Lúcia. Então a Lúcia teve muita vontade de se libertar de tudo aquilo, mas não tinha como por não conhecer Jesus. Mas quando tudo isso veio a mim, foram meses e meses de confrontos. E essa mesma estava na minha casa também. E os mesmos confrontos que eu tinha, ela tinha. E os meus confrontos ainda eram um pouco maiores, porque eu fui liberta antes do que ela, porque eu me apossei pela fé. Quando eu ouvi falar da maravilhosa luz, da bondade, e quando eu vi aquele povo tomado pelo Espírito de Deus, o desejo crescia no meu coração para que eu pudesse conhecer. Então, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, o primeiro batismo que eu recebi foi o derramamento de unção, de poder sobre a minha cabeça, que o próprio Deus me deu. E depois o Senhor me levantou como uma profeta nas mãos dele. Isso eu não era batizada nas águas ainda. Isso na minha idade de 18 para 19 anos. Foi quando tudo começou o processo de libertação. Onde o adversário, ele se apresentava para mim. E ele dizia que eu não ia conseguir. Ele dizia... Todas as vezes, quando ele aparecia, ele ria e ele ficava fazendo palhaçadas. Então, amados, quando esse ser tomava conta do meu quarto, do quarto onde eu dormia, então aquele ambiente ficava todo tomado, amados, pelaquela presença. E ali o Senhor dizia para mim: clama pelo meu sangue, clama pelo sangue do meu filho. E eu começava a clamar pelo sangue de Cristo. E aquilo, amados, foi embora. E eu expulsava. E as pessoas não entendiam que era um processo que eu tinha que passar. E aí eu ligava para o missionário que me acompanhava e ele dizia: o Senhor está te provando para te aprovar, porque você vai ser usada nessas áreas para libertar muitas e muitas almas. E você vai dar o seu testemunho, vai chegar a hora de você ter que falar. Então, amados, foi um processo que somente eu e quem já passou pode depor, pode tentar externar, porque nós não conseguimos externar tudo, as sensações, os momentos, como que eram essas angústias de alma. Então, amados, o processo de Deus de limpeza, ele é maravilhoso para aqueles que abrem a alma ao faminto. Quem é esse faminto? Esse faminto é Deus. Ele é Jesus Cristo, é o Espírito Santo que veio para poder trazer isso em nossas vidas. Mas precisamos de deixar esse espaço aberto para que o Senhor
possa realmente se manifestar e que as trevas não nos acompanhem, e sim a maravilhosa luz. Então digo para todos vocês que o Senhor juntou essa mulher na minha casa, porque Ele queria esclarecer para mim. Ele queria que eu entendesse todo o meu processo, de início ao fim, através do depoimento dessa mulher, que hoje ela não existe mais entre nós, mas o processo dela foi um processo também doloroso, porque ela ficou sob a ameaça de morte. Quando ela virou a mesa, quando houve um abandono, quando ela aceitou Jesus, Ele disse para ela que ela não ia conseguir, que Ele ia tirar a vida dela. Ela não tinha enfermidade nenhuma, mas da noite para o dia ela apareceu com uma enfermidade. E ela teve um problema sério, porque ela apareceu com um problema de diabetes, onde ela teve um problema, que ela teve uma ferida. Essa ferida era no abdômen dela, cabia uma mão dentro dessa ferida, e ela falava assim todas as vezes que aquilo não ia sarar. O adversário se apresentava para ela no espelho e ele dizia: não vai sarar, eu vou te levar. E no momento que ela estava mais fraca e vulnerável, que ela não conseguia levantar para poder repreender, eram os momentos em que ele se apresentava e que começava aquela luta dela e dele dentro do quarto, entre ambos, onde ela só ficava ali em espírito clamando para que aquele espírito fosse embora e a deixasse em paz. Então ela relatou passo a passo para mim como que era ter essas relações sexuais com esse ser, e ele não aceitou, amados, porque o adversário ele não aceita, e é por isso que nós temos que persistir com Cristo, firme na palavra, porque a palavra é aquela que liberta. Quando estivermos ligados na palavra do Senhor, ali o Senhor vai estar acampando ao derredor, ao nosso redor, melhor dizendo, ao derredor, não, ao nosso redor, porque Ele faz essa segurança aos teus servos. Amados do Senhor, quando Ele me chamou de tudo isso, toda essa sujeira que eu vivi, dessas experiências que eu pude ter com o mundo das trevas, o Senhor também me chamou para ser limpa. Então o Senhor começou a falar comigo como Ele me queria. O Senhor disse a mim que era para eu limpar todos os meus armários, que era para eu limpar meu guarda-roupa. O Senhor começou a falar comigo ao lado do meu ouvido, uma voz maravilhosa e suave. Eu sabia que era a voz de Deus, e o Senhor começou a ministrar comigo. Ele não usou pessoas, Ele vinha para falar comigo. E às vezes, quando eu estava muito cansada da luta, dos confrontos que não eram fáceis, eu ia dormir sem orar, mas quem disse que eu conseguia adormecer? Ao lado da minha cama sempre vinha um anjo do Senhor, e ele sacudia a manga, as mangas da minha camisola, e ele me acordava para orar. Enquanto eu não levantava, o Senhor não parava de me chamar para orar. Então, foram experiências que marcaram para o resto da minha vida. E hoje, eu sou serva, eu sou lavada, sou remida pelo sangue do Cordeiro. Verdadeiramente Cristo me libertou. Eu ministro a palavra, eu participo de curas interiores onde eu posso orar, onde o Senhor nos dá a ordem para que possamos colocar as mãos, para que possamos entrar em profundidades pelo Espírito Santo, para poder estar ajudando vidas a serem libertas. Mas o primeiro passo, nós temos que querer. Nós temos que desejar isso com toda a nossa alma, para que o Senhor possa ter essa liberdade, porque o adversário realmente, ele não pede licença, mas o Espírito de Deus, ele pede licença para poder estar entrando em nossas
vidas, para que Ele possa estar fazendo parte do nosso cotidiano, para que Ele venha participar conosco. Então, eu digo para as amadas irmãs, persevere em Cristo. Se você tem alguma experiência, se relate, para que outras pessoas possam ser alcançadas, para que mentes possam ser libertas, desaprisionadas, porque existem pessoas que são aprisionadas e com simples palavras o Senhor age quando nós colocamos para fora, externamos grandes e pequenas experiências. Então, amados, tudo isso ficou marcado na minha vida, e eu digo que tudo que o Senhor faz é bom, e mesmo quando nós não entendemos, nós precisamos de prosseguirmos para o alvo que é Cristo. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando amargurados, temos que prosseguir, porque a nossa resposta, ela estará logo adiante. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com as amadas irmãs, e que somente a paz de Cristo possa reinar na vida de cada uma de vocês, e que vocês possam guardar a vida de vocês tendo a convicção de que somos uma noiva e que brevemente sairemos dessa terra para o encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz de Cristo seja convosco.